meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares aonde chega este noticiário. Novamente com vocês, depois de um intervalo significativo, Marcos Iskind falando da linda e florida Holon, hoje terça-feira, dia 20 de julho de 2021, dia 11 de Av de 5781. No dia de hoje, em 1808, o imperador Napoleão decretou que todos os judeus deveriam adotar um sobrenome. No ano de 1933, o cardeal Pacelli, que posteriormente seria o Papa Pio XII, emitiu uma concordata com Hitler. Hitler descreveu a concordata como uma aceitação irrestrita do nacionalsocialismo pelo Vaticano. O cardeal Pacelli, posteriormente o Papa Pio XII, mais tarde determinou que todos os sacerdotes católicos que tivessem alunos deveriam saudá-los da seguinte forma: Heil Hitler, louvado seja Jesus Cristo. Infelizmente, Pacelli se tornou Papa depois disto. E vamos às notícias de hoje. A morte de Nizar Banat, oposicionista de Abu Mazen, causa revolta nas áreas palestinas. Negociação indireta com Hamas permitiu entrada de combustível na faixa de Gaza. A empresa israelense Sentinel One estreou na Bolsa Nasdaq como a empresa israelense que maior valor atingiu no primeiro dia de negociação. A variante Delta do Covid-19 apressa em Israel a vacinação de jovens entre 12 e 15 anos. A oposição segue fazendo de tudo para derrubar ou pelo menos constranger o governo. A situação dramática no Líbano. Israel bate recorde mundial de atração de investimento. Enovid está sendo lançada já nesta semana. A segunda mulher general assume no Exército de Israel e esta semana deve ser nomeada a terceira mulher general no Exército israelense. A crise libanesa, como eu disse, se agrava bastante. Em passo ousado, Israel duplica o preço dos utensílios descartáveis. E o cantor palestino foi preso por cantar em propriedade judaica. Se você já gostou do que nós vamos abordar, deixe a sua curtida no vídeo, compartilhe com seus amigos e parentes. Se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva. E clique no sininho para ser notificado sempre que houver um novo vídeo neste canal. Nizar Banat, de 43 anos, era um político palestino opositor ferrenho de Mahmoud Abbas, cujo codinome é Abu Mazen. Ele era um dos candidatos ao parlamento palestino nas eleições que Abu Mazen cancelou há pouco mais de um mês. Banat vinha clamando aos europeus para que suspendessem as ajudas ao governo palestino por seus desrespeitos aos direitos humanos e por seu autoritarismo. Segundo sua família, Nizar Banat dormia quando, no meio da madrugada, 12 policiais palestinos entraram em sua casa para prendê-lo. Sem resistir, Banat teria se entregue quando começaram agressões com cacetetes e barras de ferros, enquanto que Banat gritava em desespero. Pouco depois, sua morte foi confirmada. A partir do enterro de Banat na sexta-feira, começaram manifestações populares que confrontam a polícia em Ramallah, Hebron, Jerusalém e outras cidades. A violência é crescente, com milhares exigindo a renúncia de Abbas, a quem acusam de colaborar com Israel. Interessante que uma das acusações contra Banat era exatamente a mesma, de que ele seria colaborador de Israel, um crime considerado radical na área da autoridade palestina. Por seu lado, a autoridade palestina acusa o Hamas e Mahmoud Dahlan, exilado nos Emirados Árabes Unidos, de estarem instigando as manifestações que ganham vulto a cada dia. O Hamas, efetivamente, vem chamando seus partidários para as manifestações. Negociações indiretas entre Israel e Hamas, intermediadas pelo Egito, avançaram e agora Israel já permite a entrada de combustíveis em Gaza. A decisão é função da calma alcançada na fronteira e deverá permitir também a entrada de dinheiro do Catar. Como se sabe, o Catar doava semanalmente $100 a cada palestino de Gaza para amenizar as consequências do alto desemprego.
A próxima etapa das conversações, e seguramente a mais difícil, será a negociação sobre os corpos dos 2 soldados que caíram na guerra em 2014 e cujos corpos seguem em mãos do Hamas, bem como dos 2 israelenses sequestrados pelo Hamas há 7 anos, um deles judeu etíope e o outro um árabe beduíno. A variante indiana, conhecida como variante Delta, vem afetando um número crescente de israelenses. Se antes da chegada da variante em Israel, nós detectávamos menos de 15 doentes a cada dia, agora o número já ultrapassa 1.000 por dia, entre 60 mil exames diários. Felizmente, as consequências são relativamente pequenas. Hoje, temos 125 doentes internados, 66 deles em estado grave e 35 dos quais estão entubados. Junho teve o menor número de mortos desde o início da pandemia, 5 mortos em um mês. No entanto, se iniciamos junho com menos de 200 casos no país inteiro, terminamos o mês com 2.000. Apesar da baixa gravidade naqueles que já foram vacinados, foi decidido partir para uma campanha maciça de vacinação de jovens entre 12 e 15 anos. Isto porque, a partir de 16 anos, praticamente toda a população israelense já foi vacinada, exceto um pequeno número que recusa a vacina por motivos ideológicos. Enquanto isso, o parlamentar Moshe Gafni, líder do partido ultra-ortodoxo Yahadut Torá, ocupou a tribuna do parlamento para declarar que a volta da doença corona em Israel se deve ao fato do novo governo ter declarado guerra a Deus e a sua Torá. Eu vejo isso como um recurso muito baixo de quem perdeu a sua posição no governo. A oposição, liderada pelo ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, segue fazendo de tudo para constranger e até para derrubar o novo governo. No dia de ontem, o governo enviou 110 propostas de lei. A oposição exige constantemente o direito de pronunciar, com diferentes membros ocupando a tribuna na tentativa de cansar parlamentares e vê-los abandonar o plenário. Algumas sessões na plenária já seguem por 14 horas, encerrando-se apenas às 7 horas da manhã. Isso já levou membros do partido da coalizão esgotados fisicamente a votar errado, tal como fez Mika Levy, da situação que, com seu voto errado, derrubou um projeto de lei de interesse da coalizão. A situação do nosso vizinho no norte, o Líbano, está chegando a um ponto de ruptura nacional. Líbano sofre há 2 anos praticamente sem governo. Acordos firmados durante a independência do país em 1943 permanecem até hoje e exigem que o presidente do país seja sempre cristão, o primeiro-ministro seja sempre um muçulmano sunita e o presidente do parlamento seja sempre um muçulmano xiita. Essa situação impede que o melhor nome em cada área esteja no melhor lugar e faz com que as disputas entre as diferentes comunidades se agravem cada vez mais. A explosão no porto de Beirute há 11 meses agravou muito a situação, pois causou a morte de mais de 200 pessoas e colocou dezenas de milhares de pessoas em situação de rua ou de necessidade de busca de novas residências. Bairros inteiros foram destruídos durante a explosão e a Comunidade Econômica Europeia calcula o custo de reconstrução em algumas dezenas de milhões de dólares, dinheiro que o país não tem. A inflação no país atinge níveis insuportáveis. Nos últimos anos, a lira libanesa perdeu 90% do seu valor oficial. Em janeiro deste ano, $1 valia 2.000 liras no mercado negro. Ontem, fechou a 22.000 liras. A falta crônica de capital reduziu drasticamente a importação de combustíveis. E as filas quilométricas nos poucos postos com gasolina geram até conflitos armados entre quem tenta furar a fila. A imensa falta de alimentos. Devido à imensa falta de alimentos, o Exército Nacional reduziu a alimentação dos soldados ao mínimo, bem como está pagando apenas 40% do soldo dos militares. Por enquanto, o Exército está aceitando a situação, porém, os protestos estão cada vez maiores. Bancos já foram invadidos em diversas cidades. Os conflitos étnicos se aceleram e já há quem anteveja uma divisão do país em 3 unidades, um país cristão, um sunita e um xiita. O grupo terrorista Hezbollah, o mais bem armado do país
inclusive mais armado que o próprio Exército Nacional, e que tem um estupendo estoque de foguetes, é amplamente financiado pelo Irã e vai avançando no seu domínio do país. O sul do país, exclusivamente na mão do movimento terrorista Hezbollah, também vê o grupo dominando as finanças. A corrupção e o distanciamento entre as elites econômicas e os pobres acelera ainda mais o problema. O FMI e o Banco Mundial exigem reformas de base para ajudar a reerguer o país, mas encontram feroz oposição nas lideranças corruptas. O Hezbollah também se opõe à ajuda dessas entidades ocidentais e tenta convencer a população a aceitar a ajuda financeira do Irã, o que certamente colocaria o Líbano nas mãos do Hezbollah e do Irã, que controlaria a nação. Com essa situação caótica, a possibilidade de negociação de qualquer acordo de paz entre Israel e Líbano fica cada vez mais distante. Ao mesmo tempo, o FMI declara que a crise libanesa é a crise financeira mais séria do mundo nos últimos 250 anos. Uma situação dramática na outrora Suíça do Oriente Médio. O Enovid, um spray desenvolvido pela Sanotais, está sendo comercializado a partir de ontem, tanto em Israel como nos Emirados Árabes Unidos. O Sanotais confirma a redução do caso de Covid-19 em 95% nas primeiras 24 horas e em 99% 72 horas depois de usado. Foi desenvolvido no Canadá por cientistas israelenses, testados na Inglaterra, e mostra uma redução absolutamente imensa de casos confirmados de Covid-19. O spray manufaturado aqui em Israel pode ser usado até 5 vezes por dia depois de ter contato com o vírus. Ele pode ser usado por crianças a partir de 12 anos de idade e está aprovado em Israel desde janeiro neste ano, tendo sido também aprovado pelo FDA norte-americano. O uso feito no spray é de óxido nítrico como uma barreira química contra infecções virais. Se acredita que o spray também é efetivo contra outras doenças respiratórias, tais como aquela que causa a gripe. A atual general de brigada, Ifat Tomer Yerushalmi, acaba de ser promovida a major-general de exército, o posto mais alto na hierarquia militar. Tomer Yerushalmi se torna assim a segunda mulher a atingir este posto no Exército de Defesa de Israel, depois de Orna Barbibai ter sido alçada a major-general em 2011. Fontes bem informadas dão como certa a promoção de mais uma mulher, Orli Markman, nas próximas semanas. A general Tomer Yerushalmi tem mestrado em Direito da Universidade de Tel Aviv e concluiu um mestrado em Direito Militar como aluna modelo na Universidade de Charlottesville, na Virgínia. Junto à promoção dela, ocorreram outras promoções em altos escalões do Exército, inclusive a cargos de general de brigada. E na tarde de ontem, a coronel G, cujo nome não pode ser revelado, foi nomeada vice-comandante da Brigada de Elite Tecnológica 8.200, talvez a mais importante unidade de tecnologia em qualquer força armada do mundo. É a primeira vez que uma mulher atinge esse posto. Ela antes já tinha sido comandante da unidade cibernética do Exército, responsável por inteligência militar e por comando operacional. A coronel G tem 39 anos, tem 4 filhos e será responsável pelo uso de inteligência artificial junto à unidade considerada a mais secreta do país. Israel é conhecida pela beleza e pela qualidade dos seus descartáveis. Pratos, copos, talheres, bandejas descartáveis de Israel competem em beleza com os mais elegantes pratos de porcelana e talheres de prata. Isso transformou Israel numa das líderes mundiais em consumo per capita de descartáveis, o que gera um seríssimo problema ecológico. Israel tem consumo de descartáveis per capita 5,4 vezes superior ao mercado comum europeu.
Na tarde de ontem, os ministros da Fazenda e do Meio Ambiente divulgaram que aumentarão substancialmente os impostos sobre descartáveis, fazendo com que os preços sofram um aumento mínimo de 100%. Os impostos serão similares àqueles já existentes sobre cigarros e álcool. Com isso, eles querem reduzir em pelo menos 40% o uso de descartáveis em Israel já a partir de janeiro próximo. Tamar Zandberg, ministra do Meio Ambiente, disse que o uso de plástico descartável, tal como do álcool e do cigarro, se transformou num vício em Israel. O plástico é poluente, difícil de ser absorvido na natureza e, portanto, disse ela, quem usar pagará por isso. Um cantor palestino foi preso ontem ao se apresentar para funcionários de empresa israelense no Parque Industrial de Ariel. O governador palestino do distrito de Saltit acusou o cantor de tentar normalizar relações com Israel, bem como de cantar frente a colonos e prostitutas. Ressalte-se que ele foi contratado para cantar numa festa de uma fábrica onde todos os funcionários são árabes palestinos residentes nas áreas sob domínio palestino. Abdullah Kemal, que é o governador de Salfit, disse também: nós nos colocamos com força total contra a normalização por meio de qualquer parte. O cantor foi preso, disse ele, e encaminhado ao Ministério Público, tendo vídeos como prova para cumprimento das exigências. Infelizmente, é esse o tipo de liderança palestina política que o Ocidente acredita que alcançará a paz com Israel. E, finalmente, nesta madrugada, 2 foguetes foram atirados do Líbano contra o norte de Israel. Investigações preliminares mostram que tratava-se de uma luta interna entre as diversas facções libanesas e que estes mísseis caíram em Israel por engano. No entanto, Israel já advertiu o governo libanês e o Hezbollah que não permitirá que as lutas internas no Líbano vazem para dentro do Estado de Israel e que o governo libanês se torna responsável por toda e qualquer agressão que parta do seu território contra o território israelense. Esperemos que a dramática situação no nosso vizinho do norte não cause problemas para Israel. Israel já está preparado para a possibilidade de milhares ou talvez centenas de milhares de libaneses se dirigirem à fronteira com Israel, tentando buscar refúgio dentro do Estado de Israel da situação caótica que reina naquele país. Amigos, por hoje é o que eu tinha a falar para vocês. Peço que não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, registrar-se no nosso canal. Isto é muito importante para nós. E se Deus quiser, na terça-feira que vem, voltaremos a nos encontrar aqui mesmo. Um grande abraço e até lá!